Olá, uma reflexão filosófica em torno do fenômeno da televisão. A escritora e filósofa Márcia Tiburi acaba de lançar um novo livro, Olho de Vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem, onde disseca a comunicação de massa e nos mostra o que está além da propalada fama instantânea e fácil. E este é o tema de nossa conversa de hoje. Na Dica de Leituras, a gente fala de tensão ao analisar os livros O Destino das Metáforas, de Sidney Rocha, e Naufrágios, de Giselda Leiner. O Leituras conversa agora com Márcia Tiburi. Márcia, Olho de Vidro, esse é o novo livro que é uma surpresa, né? Quer dizer, bom, eu já conheço os seus outros trabalhos, também ligado à filosofia, mas a conheço mais como romancista. E é engraçado porque é uma reflexão filosófica sobre a televisão, né? Como é que surge essa preocupação, né? com essa nova cultura televisiva, né? Enfim, como é que surgiu a... Pois é, Maurício. Então, olha só, esse livro, se eu não tivesse feito televisão, eu não teria feito esse livro. Eu não assisto televisão, pouco me importava com televisão, não era um objeto que fizesse parte do meu cotidiano, como até hoje não faz. No entanto, eu fiquei 5 anos fazendo um programa no canal GNT, que é um programa muito conhecido, que é o Saia Justa, que é um programa de conversação entre mulheres, e agora já mudou um pouco o seu formato. E quando eu entrei muito na curiosidade. Eu sou uma professora, sou uma escritora. Sabe aquela coisa, um dia alguém liga para você e diz, vem aqui fazer televisão? E você, que curioso, lá vou eu. Sei lá, as pessoas poderiam ter me chamado para aprender a fazer pão na padaria ou dirigir um caminhão. Se eu tivesse feito essas outras atividades, certamente eu acharia tão curioso que eu também começaria a escrever um livro sobre isso. E esse livro é o fruto da minha reflexão sobre televisão, no período em que, como filósofa, eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha participação nesse processo, que é um processo social, é um processo antropológico, e eu me dei conta também que era um processo de conhecimento, porque a grande questão para mim nesse livro é que, pensando a televisão, estudando a televisão, vendo o que outros autores disseram sobre ela, é que a televisão se transformou numa espécie de prótese do conhecimento na esfera da nossa cultura. Então, as pessoas usam a televisão como tudo, como prótese de conhecimento e também como prótese estética, para, digamos, eu não preciso pesquisar, estudar, entender, nem a minha própria vida. Eu terceirizo tudo isso lá na tela da televisão. E eu queria entender, então, qual era a relação que os telespectadores tinham com a tela da televisão, que tipo de olhar eles desenvolveram, ou nós desenvolvemos, né, ao longo da nossa cultura, porque eu entendi também que a televisão fazia parte de uma certa história do olhar e da produção das imagens técnicas, ligada, portanto, à fotografia, ao cinema e, inclusive, à tela do computador. Então, é uma espécie de filosofia das telas. Pois é, você inclusive retroage historicamente de uma maneira interessante, porque você vai um pouco ao mito da caverna, a própria passagem de das pinturas rupestres e tal. Quer dizer, é essa ligação do homem com a cultura da imagem, né? Quer dizer, e o século XX acaba coroando isso de uma maneira explosiva, né? Quer dizer, a televisão também, ela no seu livro, ela está como esse mecanismo da cultura da imagem, né? Exatamente. Quer dizer... eu quis olhar desse jeito, e você pegou muito bem na sua leitura. Eu quis olhar desse jeito, não para a televisão como um mecanismo puro e simples da indústria cultural que embota as nossas consciências. Acho que isso acontece na TV, mas não acontece só isso, porque, como eu falei, a televisão é também uma prótese de conhecimento real. A televisão educativa, a televisão voltada para a formação, para informação, não apenas dos conteúdos jornalísticos, mas inclusive dos conteúdos de pesquisa. Existem muitos programas que são verdadeiras aulas, né, de assuntos que foram muito pesquisados. Então, eu acho que eu queria olhar para a televisão assim, pensando que o olho humano vai se desenvolvendo em relação com as tecnologias do olhar e que a televisão faz parte dessas tecnologias do olhar, como o cinema,
como o computador. E, quer dizer, o computador é mais que isso, porque ele vai se transformando e a vida digital, a vida da internet vai mudando também outros aspectos da nossa relação corporal com o mundo e o sentido da nossa existência. E a televisão deixou muito marcado, antes do digital, que havia uma relação visual com o mundo. Talvez mais do que o cinema, talvez mais do que a fotografia, pelo simples fato de que ela mexe com o tempo real e com o ao vivo, né? Colocado entre aspas, porque nunca é ao vivo, ou raramente é ao vivo. E esse ao vivo, que as pessoas vão interpretar como realidade, porque será dado para as pessoas como realidade, ele é um recorte que obedece ao espaço da tela. E obedece, claro, à produção, à concepção de imagem, à concepção de realidade dos produtores de TV. E eu achei que a gente podia mexer um pouco com isso também para esclarecer a figura que fica do lado de lá, que é essa figura subjetiva tão complexa que é o telespectador. Quem é o telespectador? Eu ficava fazendo televisão e o dado que vinha para mim era assim, por exemplo, uma socióloga uma vez me escreveu, assim, muito perplexa com a minha postura na televisão, porque ela esperava que eu fosse tratar de história da filosofia. Então, uma incompreensão. Vou participar de uma conversação e ela acha que a minha função é representar uma determinada ideia de filosofia que ela tem. Claro, ela esperava ali um conhecimento. Ok, não tem problema nenhum, conhecimento específico, mas um conhecimento que ela pode buscar nos livros de filosofia. No entanto, ela achava que era televisão. E o que me faltava, assim, o que eu achava que o telespectador não tinha, era consciência de que o programa foi montado. E que, mesmo que você seja num programa, digamos, de debate, em que você vai ser sincero, vai enfrentar argumentos, mesmo esse programa, nesse contexto, existe uma forma pré-estabelecida. Você pode dizer 2, 3 frases, mas que isso você não pode. É um tempo específico. As ideias não poderão fluir pura e simplesmente porque tem um formato que está comandando também a chance dos conteúdos aparecerem. E eu acho que as pessoas não têm noção disso, sabe? Noção de que o jornal é construído, de que o debate é construído, de que as cenas compreendidas como realidade são construídas. Pois é uma releitura da realidade. Eu acho interessante esse debate que você levanta no livro, essa questão da releitura, quase uma releitura mesmo da realidade, né? Mais do que isso, você fala na realidade construída, que é exatamente isso que eu achei interessante. Quer dizer, aquela realidade não é o real, não é o espelho do real, é uma realidade, digamos assim, construída mesmo, fabricada, quer dizer, ela é, de certa forma, adocicada para que agrade a esse telespectador, né? Quer dizer, isso também é bem delicado, porque, veja, o cinema constrói uma imagem como ficção. E a televisão constrói uma imagem como realidade. E essa diferença entre essas duas imagens tem que se tornar consciente na nossa cultura. Eu, inclusive, escrevendo esse livro, eu fui me dando conta assim, do quão importante que era uma educação para os meios de comunicação. Coisa que não existe na escola. O nosso currículo, infelizmente, em todos os territórios, ele é muito empobrecido. Mas seria muito importante, já que as pessoas têm uma experiência intensa com esses mecanismos televisuais e visuais de modo geral, seria muito importante que as pessoas aprendessem a trabalhar com isso. E eu acho que nós somos aí... Eu não sei se isso complementa o que você compreendeu, mas eu acho que nós somos muito visuais, televisuais, temos uma intimidade com o televisual muito, às vezes, até apavorante, né, porque ela toma o todo da vida das pessoas, e, no entanto, nós somos muito desatentos em relação a isso. Quer dizer, vivemos no meio da televisão, fazendo televisão, assistindo televisão, falando de televisão, a televisão vira uma espécie de calibrador da nossa realidade, porque ela define realidades, ela promete realidade. Quando você vê assim a loucura das pessoas em torno de programas como esses reality shows, tipo Big Brother Brasil, a promessa de realidade que a televisão faz, que a pessoa compra. Também porque esse telespectador que está do lado de lá, ele é um voyeurista. E o que é o voyeurista? É o sujeito que quer ver, ele quer ver a qualquer custo, ele quer ver e quanto mais ele vir
melhor para ele. Ele acredita que ele vai poder ver em algum momento. E esses programas, eles vendem a ideia, a promessa de que algo será totalmente visível. Não, finalmente agora vocês vão ver tudo. Então, isso é uma coisa que me deixa sempre muito preocupada quando a gente pensa na televisão, na cultura brasileira, porque a televisão mexe com essas emoções muito primitivas das pessoas. E essa confiança que as pessoas têm naqueles mecanismos, a religião faz a mesma coisa, né? Que nesses mecanismos que prometem cumprir alguma demanda muito primitiva. Então, é delicado. O telespectador, você